Ok. Tá gravando. Vamos lá. Bom, o capítulo de hoje, eu vou trazer aqui a apresentação. Meu Deus. Bom, teorias sobre a formação da Terra. Teoria da projeção. De todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nesses últimos tempos é a de Buffon, quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não saber mais do que ele disse naquela época. Pelo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, concluiu Buffon dessa uniformidade que eles hão de ter sido postos em movimento pela mesma causa. De igual ponto de vista, boa noite, Dalva. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, o cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, ou seja, o cometa choca-se com o Sol, mas de raspão, né? Tenha destacado desta uma porção que, projetado no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas, que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta. No sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da eclíptica, os planetas seriam assim partes da substância incandescente do Sol e, por conseguinte, também teriam sido incandescentes em sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar
tempo, proporcionando aos seus volumes respectivos e, quando a temperatura o permitiu, a vida lhe despontou na superfície. Então, está falando que, por ser incandescentes, esses fragmentos, que viriam a ser os planetas, a proporção dele é que levou também ao resfriamento, né? E conforme a temperatura se resfriou, a vida, né, despontou na superfície. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegaria, ao cabo de certo tempo, a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição, depois o desaparecimento de todos os seres organizados. Tendo começado pelos polos, o esfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões até o Equador. Tal segundo Buffon, o estado atual da Lua, que, menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, e dentro de 93 mil anos veria o termo da existência da natureza organizada, segundo a teoria de Buffon. Boa noite, Nelson. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada, quase de todo, pelas razões seguintes. Primeiro, durante longo tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com um planeta podia ocasionar a destruição deste último. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados por uma matéria gasosa, bastante rarefeita. Entretanto, para que se possam perceber estrelas de grandeza média através dos seus núcleos. Entretanto, para que se possam perceber estrelas de grandeza média através dos seus núcleos. Nessas condições, oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que, num choque violento com este, eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar. Aí aqui o item 84, né, a ciência, nota do editor, né? A ciência atualmente define os cometas como um bloco de gelo e rocha com alguns quilômetros de extensão. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo superficial se evapora, formando uma bola de vapor que adquire a forma de longa cauda. Hoje sabemos que os cometas não são tão inofensivos quando se chocam com planetas, mas em choque com o Sol não causaria qualquer dano a essa estrela. Segundo, a natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada, até o presente,
confirma que, ao contrário, as observações parecem desmentir. Se bem ainda não haja certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação de que hoje dispõe a ciência hão permitido que ele seja melhor estudado, de modo a admitir-se, em geral, que é um globo composto de matéria sólida, cercada de uma atmosfera luminosa ou fotosfera, que não se acha em contato com a superfície. Aí a nota do editor, né, 85, vamos ver o que ele diz. A nota de Allan Kardec completa a dissertação à altura da ciência moderna sobre a natureza do Sol e dos cometas. Se encontra nos estudos e leituras sobre a astronomia de Camille Flammarion. Vamos voltar lá. Ao tempo de Buffon, somente se conheciam os 6 planetas de que os antigos eram conhecedores, sendo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, 3 dos quais, principalmente, Juno, Ceres e Palas, têm suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34 graus, que não se concordam com o movimento único de projeção, porque no caso da teoria de Buffon era 7,5 graus, né, de inclinação. Quarto, reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento, desde que Fourier descobriu a lei do descrescimento do calor. A Terra não precisou de apenas 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Aí vem a nota, né, 87. Estima-se que a Terra tenha iniciado seu processo de formação há 4.600 milhões de anos. O processo de solidificação da crosta teria ocorrido nos primeiros 500 milhões de anos. Buffon unicamente considerou o calor central da Terra, sem levar em conta os dos raios solares, né, que aquecem todo o sistema solar, os planetas que estão envolvidos no sistema solar. Ora, é sabido hoje, em presença de dados científicos de rigorosa precisão, obtidos pela experiência, que, em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribui de há muito, senão em parcela insignificante, para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura sofre devido à ação preponderante do calor solar. Capítulo 7, item 25. Permanente que é o efeito desta causa, ao passo que a do calor central é nulo, ou quase nulo. A diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento, fora necessária a extinção do Sol. Nota do Allan Kardec, 88. Vejam-se, para maiores esclarecimentos sobre esse assunto, sobre a lei do descrescimento do calor.
Cartas acerca das revoluções do globo, pelo Dr. Bertrand, aluno da Escola Politécnica de Paris, carta 2. Esta obra, à altura da ciência moderna, escrita com simplicidade e sem espírito de sistema, encerra um estudo geológico de grande interesse. Então, a primeira teoria é a do Buffon, né? Que é a teoria da projeção. Então, a teoria de Buffon, ele faz uma teoria a respeito do resfriamento, né, do Sol, da Terra, né, e da projeção de um cometa ter colidido de raspão com o Sol, ter tirado uma parte dele, levando esses fragmentos a circular sobre a gravidade do sistema solar, sendo esses fragmentos incandescentes e passando depois a se tornar os planetas que nós conhecemos hoje, né? Mas aí, essa teoria, você vê que a teoria tem alguns erros, ele até enumera, né, os passos dos erros sobre essa teoria. Tudo bem? Deu para entender? Ok. Então vamos para a segunda teoria. Então, sempre quando a gente fala, gente, são teorias, né? Não é algo definitivo, né? É o que na época criava-se teorias sobre as coisas, né? Sobre tudo, sobre o sistema solar, sobre os planetas em órbita, sobre as estrelas, tudo era teoria. E depois a ciência tinha que vir e corroborar para que essas teorias fossem dadas como certas, né? Então, teve várias teorias sobre várias coisas. Essa é uma. Agora, a teoria da condensação. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência, como a que a observação melhor justifica, a que resolve o maior número de dificuldades e se apoia, mais do que todas as outras, no grande princípio da unidade universal, é a que deixamos exposta acima no capítulo 6 de Uranografia Geral, que nós estudamos, certo? Essas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado: estado primitivo de incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica, logo que a temperatura se tornou possível. Diferem, no entanto, em pontos essenciais, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. A geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta. O seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjectural. Ora, entre as duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona, e que mais acorde e se mostra com os fatos observados. Então, aqui ele fala que a teoria da condensação é a própria condensação da matéria cósmica, né? Que é o que prevalece hoje na ciência.
e fala que entre as duas teorias, né, o estado primitivo, a incandescência, o globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, né? Assim que a temperatura se tornou habitável, passou a existir vida no planeta. Então, eles só se diferem, essa teoria, né, da forma como ela se forma, né? E aí fala que a geologia toma a Terra do ponto que é possível a observação direta, né? A geologia ela só vem, a ciência da geologia, ela só vem corroborar para isso a partir do momento que ela pode ter já o seu estado sólido, né? Antes disso, a geologia não pôde demonstrar nada. Agora, a teoria da incrustação. Deixa eu só tomar um golinho de água. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos dessa teoria que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida na carta seguinte: Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 antes da era cristã. Essa afirmativa dos geólogos as contestam, firmados no estudo dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis da sua vetustez, que transportam a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a Escritura disse a verdade, e também os geólogos. E foi um simples Campônio quem o pôs de acordo, ensinando que do nosso globo não é mais do que um planeta incrustador, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegar à maturidade, ou em harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar. Calma aí, deixa eu voltar lá, tem uma nota aqui do Allan Kardec. E foi um simples Campônio, 89 aqui. Aí o Allan Kardec, a nota diz assim: Miguel de Wagneres Var, o autor da Chave da Vida. Então vamos lá. Para formar a Terra atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo, 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhe era proposta. Só a Lua resistiu à sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio. Para proceder a esta fusão, a alma da Terra dirigiu aos satélites um raio magnético atrativo que pôs em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra,
e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nesta grande obra, abrindo aqueles globos para lhe dar entranhas comuns. Praticada a soldadura, esta, vou colocar assim para vocês, são 4 planetas, né? Então, nós temos os hemisférios, norte, sul, né? São os 4 hemisférios. Então, esses hemisférios, quando juntou os 4 planetas, são divididos em hemisférios, se soldou num globo só. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Ah, praticada a soldadura, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara. As atmosferas se confundiram, começou o despertar ou a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado da luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que passavam em paz ao seu derredor. Tudo isso, tudo isto se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. Aí eles explicam as raças também por isso, da raça negra, a raça asiática, a raça branca, né? E a raça vermelha. Por isso, essa junção de 4 orbes, né? Então, como os obreiros tão poderosos como os que Deus encarregava da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a da civilização mais antiga. O África, a raça negra. O Europa, a raça branca. E a América, a raça vermelha. Assim, certos animais de que apenas os despojos são encontrados nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outro mundo, desmanchados pela velhice. Os fósseis, que se encontram em climas sobre os quais não teriam podido existir neste mundo, viviam sem dúvidas em zonas muito diferentes nos globos onde nasceram. Tais despojos na Terra se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Esta teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de que deixa intacta a questão mesma de que ela pretende resolver, a questão da origem. Diz, é certo, como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que reuniram para constituí-la. Se as coisas se houvessem passado assim, como se explicaria a inexistência absoluta de quaisquer vestígios daquelas imensas soldaduras? Não obstante terem ido até as estranhas do globo, mas um daqueles mundos, o Ásia, o África, a Europa e o América, a que se pretende haverem trazido os materiais que lhe eram próprios, teriam uma geologia particular, diferente dos demais e o que não é exato. Ao contrário, vê-se, primeiramente, que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idênticas quanto à constituição, superpostas
em toda parte, da mesma ordem, contínuas e sem interrupção, de um lado ao outro dos mares da Europa, a Ásia, a África, a América e reciprocamente. Essas camadas que dão testemunhos das transformações do globo atestam que tais transformações se operaram em toda a sua superfície e não apenas numa porção desta. Mostram os períodos do aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais nas diferentes partes do mundo. Igualmente, mostram a fauna e a flora desses períodos recuados a marcharem simultaneamente por toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme e a mudar por toda parte de caráter à medida que a temperatura se modifica. Semelhante estado de coisas não se concilia com a formação da Terra com a adjunção de mundos diferentes. Ademais, é de perguntar-se o que teria sido feito do mar, que ocupa o vazio deixado pela Lua, se essa não houvesse recusado a reunir-se às suas irmãs. O que aconteceria à Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir tomar o seu lugar, expulsando deste o mar? Semelhante sistema seduziu algumas pessoas, porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra e a localização destas. Mas, uma vez que essas raças puderam proliferar em mundos distintos, por que não teriam podido desenvolver-se em pontos diversos do mesmo globo? E é querer resolver uma dificuldade por meio de outra dificuldade maior? Efetivamente, quaisquer que fossem a rapidez e a destreza com que a operação se praticasse, aquela junção não houvera podido realizar sem violentos abalos. Quanto mais rápida ela fosse, tanto mais desastrosos haviam de ser os cataclismos. Parece, pois, impossível que seres apenas mergulhados em solo cataléptico haviam podido resistir-lhes para, em seguida, despertarem tranquilamente. Se fossem unicamente germes, em que consistiriam? Como é que seres inteiramente formados se reduziriam ao estado de germes? Estaria sempre a questão de saber-se como esses germes novamente se desenvolveram. Ainda aí, teríamos a Terra a formar-se por processo miraculoso. Processo, porém, menos poético e menos grandioso do que o da gênese bíblica. Entretanto, que as leis naturais dão da sua formação uma explicação mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Então, ele fala que para justificar essas raças, essa teoria, para justificar essas raças diferentes, fazendo uma incrustação, né, de 4 planetas, se justifica que cada um planeta tinha a raça negra, outro planeta a raça amarela, outro branco, por isso que tem essas 4 raças. Mas ele utiliza essa teoria, justifica isso, mas criando um problema ainda maior, né? Como haveria, né, se a Lua pleiteasse o seu lugar aqui, né? Como que ocorreria isso?
E essa incrustação, os homens em estado cataléptico, né? O choque, né? Afetaria, né? A violência do choque, essa soldadura, né? Então, mas aí nós temos aí a geologia, que é uma ciência exata, que ela explica, ela traz luz, né? A essas teorias, né? Explicando que as camadas do granito, né, eram uniformes em todo o planeta, né? Eram iguais, né? E que se fosse planetas diferentes, o solo teria que ser diferente em cada hemisfério, né? Mas é interessante, né? Bom, alma da Terra. A alma da Terra desempenhou um papel principal na teoria da incrustação. Vejamos se essa ideia tem melhor fundamento. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente, em todos os seres, a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem. E não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? Se, portanto, a Terra fosse um ser animado, servindo de corpo a uma alma especial, essa alma, por efeito mesmo da sua constituição, teria de ser ainda mais rudimentar do que a do pólipo, visto que a Terra não tem sequer vitalidade, a vitalidade da planta, ao passo que, pelo papel que lhe atribuíram a alma, fizessem dela ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio. Em resumo, um como espírito superior, o que não é racional, portanto, nunca nenhum espírito se achou menos bem aquinhoado e nem mais aprisionado. Ampliada nesse sentido, a ideia da alma da Terra ter, então, de ser arrolada entre as concepções sistemáticas e quiméricas. Por alma da Terra pode entender-se mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção dos seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de desenvolvimento intelectual. Ou melhor ainda, o espírito a quem esta está confiada, a alta direção dos destinos morais e do progresso dos seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um ser eminentemente superior em saber e em sabedoria. Que tem uma nota no vento, aqui da 90 e 91. Então, nota 90, Allan Kardec fala: quanto tal sistema se liga a toda uma cosmogonia,
é de perguntar-se sobre que base racional pode o resto assentar. A concordância que, por meio desse sistema, se pretende estabelecer entre a gênese bíblica e a ciência é inteiramente ilusória, pois a própria ciência a contradiz. Isso está falando da geologia, né? O autor da carta acima, o homem de grande saber, seduzido um instante por essa teoria, logo lhe descobriu os lados vulneráveis e não tardou a combatê-la com as armas da ciência. Nota do editor, vê nota explicativa, pergunta 375. Em tal caso, esse espírito não é, propriamente falando, a alma da terra. Portanto, não se acha encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe preposto ao seu governo, como um general é o do comando de um exército. Um espírito incumbido de missão tão importante qual a do governo de um mundo não poderia ter caprichos, ou então teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução de suas leis a seres capazes de contravir o seu bel prazer. Ora, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma, da lua, é que houvera dado a causa a que a Terra ficasse incompleta. Há ideias que a si mesmo se refutam, né? Porque ele fala, né? Ele fala, se o planeta tivesse uma alma, ela teria que, vamos supor, teria que ser pelo menos uma alma superior, né? E aí uma alma superior presa a uma jaula, né? Que a gente fala dentro de uma outra condição. E, essa condição de que, se fosse assim a alma da Terra, a questão da Lua, a alma da Lua não querer participar dessa união, já contradizia, já se contradiria a lei de Deus, né? Ela seria como é que se fala, um rebelde, né? E colocaria a questão da criação em xeque. Então, essas ideias mesmo se refutam por isso, sabendo que a alma do planeta é a união dos espíritos que habitam nela, não uma alma encarnada na Terra. Tá? E sobre uma direção de espíritos evoluídos, né? Crísticos, tem Jesus, né? E um conselho dele, que cuidam da evolução moral do planeta, né? E acabamos. No meu livro não tem esse alma da terra, Alain. Não? Não, essa última parte aí não tem. Então, o seu é o O meu também não tem. O meu é edição é original, do que eles voltaram à original, né? O meu, do André Luiz, né? É, Então, esse daqui a gente está seguindo o da FEB. você está seguindo esse, eu sei. Até propriamente a, essa edição que nós estamos lendo Ah, é a que a FEB orientou a todos usarem, né, que é a federação. E aí o Guerreiro falou para seguir o que a FEB determina. Entendeu? sei. Então, por isso que a gente faz isso, né? Porque criou-se a condição de eu seguir, orientar sobre as duas, né? E algumas coisas foram excluídas, outras coisas foram acrescentadas e mostrar a diferença, né? Então, você vê,
aqui nessa questão da alma da Terra, que não tem no seu capítulo, né? Ele está só discorrendo a respeito do que seria essa questão da alma da Terra. E se você for ver, na própria teoria fala que a alma da Terra chama e pede para que seja unida todos os planetas, que só a Lua não quer, né? É isso? Só a Lua rejeita a ideia e aí é incrustado 4 planetas, né? Através, segundo a teoria, ao chamado da alma da Terra. Só que aí depois vem nessa condição, ele traz o que seria essa alma da Terra, né? Seria um complemento que o seu não teria. É. Né? Então eu vou trazer para vocês um vídeo. Nós temos aí 40 minutos, né? Não sei se vai dar para mostrar ele todo, mas nesse vídeo ele vai trazer a formação da Terra, a nossa formação da Terra, com uma ciência vê, né? Que não tem essas teorias, né? Tem a teoria da condensação, né? Que seria do fluido cósmico, né? Mas que a, o planeta ele é tirado do Sol, né? Ele é uma parte do Sol. Jesus, né, vem, que é o grande arquiteto, com a mente de Jesus, ele tira uma parte do Sol e começa a formar o planeta Terra. Né? Lógico, fisicamente você vai ver isso com um deslocamento, saindo uma parte ou por uma colisão ou não, né, do Sol, e esse outro pedaço é colocado em órbita e começa a formação, né? Então, eu vou trazer um vídeo da ciência mostrando como que é a formação do nosso planeta. Bem, ficou melhor o vídeo assim, né? Vocês estão ouvindo? Não, tá Não? mudo. Tá sem som. Não tem som, não. Tá sem som. Tá, ok. Então vamos ver o que acontece. Aqui tá certo. Aqui. Tá.
Agora eu entendi o que eu fiz. Transformou esta terra inculta e sem vida em um planeta azul, com montanhas cobertas de gelo. A Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás. Sem água, sem vida, sem futuro. No entanto, uma série de desastres transformou esta Terra inculta e sem vida em um planeta azul, com montanhas cobertas de gelo, selvas exuberantes e cânions sinuosos. Uma história sendo escrita há 4 bilhões e meio de anos, e que começa com uma explosão. Maravilhas da natureza. A história do mundo. Há pouco mais de 4 bilhões e meio de anos, um acontecimento mudou para sempre o nosso mundo. Um planeta do tamanho de Marte colidiu contra o nosso, fundindo os dois. Essa colisão deu início ao movimento que acabaria mudando o nosso mundo, transformando-o de área desolada no planeta verdejante que conhecemos hoje. Todos os dias aprendemos coisas novas sobre o nosso planeta. E esse não é o tipo de geologia que pode ser examinado em laboratório. Para entendê-lo, é preciso um tipo especial de cientista, que vai ao extremo para conseguir respostas. Para desvendar a verdadeira história do mundo, é preciso vivê-la. E o que se descobriu foi que uma combinação de uma série de catástrofes e violentos cataclismos deu origem ao mundo como o conhecemos. Este tranquilo planeta azul foi forjado pelo Armagedon. 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra era um inferno vulcânico. Os gases desse caos formaram uma atmosfera primitiva. Hidrogênio combinado ao oxigênio criaram água, que acabou cobrindo o planeta. Mas no início, não havia terra nos vastos mares do planeta, apenas água tingida de verde pelo vazamento de ferro do núcleo da Terra. Então, de onde veio a Terra? A resposta não está na superfície, mas nas profundezas do coração do planeta. O mundo como o conhecemos flutua sobre um mar de rocha derretida, o magma, que borbulha sob a crosta onde pisamos. Quando os dois mundos colidiram há 4 bilhões e meio de anos, eles se fundiram e formaram um planeta tão enorme que as pressões extremas derreteram o seu interior. O resultado foi lava, rocha que se derreteu ao ser submetida a temperaturas extremas. Essa é a essência que criou o mundo. Nos oceanos da Terra ainda jovem, cuja crosta tinha apenas 5 quilômetros de profundidade, a lava forçaria o seu caminho para cima através de pontos vulneráveis conhecidos como hotspots, espalhados por todo o planeta. E perto da costa do Havaí, o geólogo Lloyd French consegue vê-los ainda ativos.
Ele está observando um processo que se repete há mais de 4 bilhões de anos. Vejam, é dessa maneira que as ilhas se formam. São rochas derretidas, não é uma lareira com lenha queimando. Na verdade, são rochas incandescentes. O magma líquido originário da fornalha mais abaixo força seu caminho através da crosta. E quando a lava atinge a água, ela se solidifica. É possível ver a formação de uma crosta no contato com a água. Começa com centímetros lentamente, são alguns metros e, de repente, há uma nova ilha relativamente desenvolvida. À medida que a lava se acumula sobre a crosta recém-solidificada, mais terra se eleva do mar. E eis que surge uma ilha. Há 4 bilhões de anos, o nosso planeta era um mundo de ilhas vulcânicas erguendo-se no mar verde nocivo. Mas isso é só um lado da história. Transformar ilhas em continentes requer uma força ainda mais incontrolável que aquela da lava. A superfície do globo é composta por placas tectônicas, segmentos da crosta terrestre que se irradiam através de pontos vulneráveis no leito do oceano e migram sobre o magma no interior da Terra. Seus limites são marcados por uma enorme quantidade de atividade vulcânica, pois a colisão entre as placas lembra o apocalipse. Quando as placas entram em fricção, projetam a crosta para cima, formando gigantescas cadeias montanhosas, criando na Terra um verdadeiro inferno de atividade vulcânica. Essa atividade se chama deriva continental. E essa é a força que constrói o mundo. Por bilhões de anos, a deriva continental acumularia massas de terra cada vez maiores. Até que cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, uma colisão gigantesca criou condições que revolucionariam a vida na Terra. O aventureiro Will Gadd foi ao Grand Canyon, onde o geólogo Carl Carlstrom lhe mostrará evidências desse evento. No interior do cânion há uma camada de rocha de mais de 2 bilhões de anos de idade. Uma evidência crucial na história da Terra, porque carrega todas as marcas características de uma colisão continental. Olha só isso, isso é fantástico. Veja as camadas e as faixas aqui. Essas aqui são rochas metamórficas. E o que são essas faixas aqui? Bom, imagine a força da colisão de 2 continentes. E dá para ver as evidências, elas correm por aqui. São essas faixas aqui. Isso são indícios de que essas rochas foram formadas por uma pressão tremenda durante uma colisão de placas 8 bilhões de anos atrás. E estão entre as rochas mais antigas do Grand Canyon. Esta rocha marca o momento em que um continente foi criado. Cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, um pequeno grupo de ilhas pré-históricas se interpôs no caminho da massa de terra gigante enquanto ela derivava pela crosta terrestre. Um dia, essa massa continental daria origem à América. Ela passou por sobre as ilhas, esmagando-as e retorcendo-as em um caldeirão de fogo que acabou por fundi-las e transformá-las em um único continente gigante, o primeiro supercontinente do mundo, Rodinia. O litoral da Rodinia serviu de berço para um salto espetacular da vida.
Em suas águas rasas, organismos unicelulares combinados deram origem a algas primitivas, que converteriam luz do Sol em oxigênio. E esse oxigênio criaria condições para o salto seguinte, a vida animal. A vida teve 1,5 bilhão de anos para prosperar. Mas outro desastre global espreitava e mataria quase todas as criaturas no planeta. 300 milhões de anos atrás, o mundo estava repleto de vida. Mas a vida é frágil. Não precisa muito para que ela seja extinta. E uma cadeia de eventos iminentes quase provocou sua extinção. O aventureiro Will Gadd e o geólogo Matt Gand estão nos limites do Saara em busca de uma pista desse evento. Embora nos pareça enorme, em termos geológicos, o Saara é considerado pequeno. Quer mesmo essa rocha? Quero algo conclusivo. Isso porque a busca de Matt remonta a um tempo em que o Saara era muito, muito maior. Você achou? Peguei, Matt. Bem-vindo de volta. E ótimo. Era exatamente isso que eu queria. A pedra indica que este lugar abrigava um deserto cerca de 250 milhões de anos atrás. Mas há muito mais o que contar. Este deserto não era o Saara como o conhecemos hoje. Isto vem de um deserto bem mais antigo, de um ancestral do Saara. E eu até tenho um outro membro da família aqui. Esta rocha vem do Reino Unido. Da Inglaterra? Do norte da Inglaterra. E é do mesmíssimo deserto de onde veio esta rocha. As rochas do Saara e da Inglaterra vêm da mesma camada de arenito localizada entre os dois países. Apenas um tipo de evento criaria um deserto que se estende por 2 continentes modernos. E esse evento está intimamente ligado à migração dos continentes pelo planeta. 300 milhões de anos atrás, uma colisão entre 2 enormes massas continentais forçou a elevação do terreno, formando um gigantesco supercontinente, maior do que a Rodínia, chamado Pangeia, que significa toda a Terra. A colisão empurrou para cima uma cadeia de montanhas colossal, maior do que o Himalaia, que cortava todo o centro do supercontinente. Essas montanhas contribuiriam para a catástrofe que se abateria sobre o mundo. Sua extrema altitude afetou os padrões climáticos do enorme continente. Ao atingirem as encostas dessas terras altas, as nuvens vindas do oceano eram forçadas a se deslocar para o alto, criando a chamada base de nuvens. Incapazes de atingir o interior do continente, as nuvens passaram a acumular muita umidade até que a condensação inundasse a costa de chuva. E essa precipitação transformou o litoral em um paraíso exuberante. Mas como as montanhas impediam a chegada da chuva ao coração do continente, o centro da Pangeia se tornou um superdeserto. Ele tinha 10 vezes o tamanho do Saara e cobria 60% do terreno. Os vestígios desse superdeserto podem ser encontrados não só no Saara, mas por todo o planeta. O Grand Canyon, a maior maravilha natural dos Estados Unidos, guarda um segredo incrível de seu passado. E o geólogo Larry Coates vai encontrá-lo.
O Grand Canyon é um dos poucos lugares na Terra que apresenta um talho natural nas camadas de rocha que nos permite observar seu passado geológico. À medida que descemos no Canyon, voltamos milhões e até bilhões de anos no passado. Aqui, Larry consegue visualizar que parte do cânion é composta por grandes dunas formadas pelo vento. Quando as dunas de areia se formaram, grãos de areia foram soprados duna acima e desceram pelo outro lado. E no decorrer de milênios, essa areia foi enterrada em profundidade suficiente para se transformar em pedra. Essas camadas são uma prova de que há 265 milhões de anos, o maior deserto do mundo cobria não apenas a África, mas também as Américas. Esse deserto coincidiu com a extinção mais devastadora da história do mundo. Perto de 90% da vida selvagem do planeta foi extinta. Cientistas ainda estão divididos sobre o que causou essa extinção. A teoria mais conhecida afirma que grandes erupções vulcânicas liberaram metano na atmosfera, envenenando o globo. Isso teria coincidido com um enorme aumento nas temperaturas de todo o planeta, originando o superdeserto da Pangeia e dizimando a maior parte dos seres vivos. Essa mudança climática tão profunda daria início ao próximo capítulo da vida. Mas os sobreviventes desse apocalipse estavam para vivenciar outra catástrofe que literalmente despedaçaria o mundo. Há 250 milhões de anos, o nosso mundo caminhava para a extinção. Era um planeta árido e quente, dominado por um supercontinente enorme e um deserto que cobria a maior parte da Terra. Mas tudo isso estava para mudar. No norte do Saara, o paleontólogo Matt Lamana tem explorado uma parte do deserto que conta uma história incrivelmente diferente. Esta é a base do dente de um peixe-serra. Ele é parente dos tubarões. E isto está encostado num pedaço de carapaça de tartaruga, aqui. Mas como é possível encontrar criaturas marinhas como estas em pleno deserto? Só há uma explicação plausível. Em algum momento em sua história, o Saara esteve submerso. Estamos no mundo marinho raso, em um canal de maré, e a maré está subindo e baixando. Teria sido um paraíso tropical se comparado ao que é hoje. Mas esse paraíso guardava uma surpresa ainda maior. Enquanto escavava a área, a equipe de Matt encontrou os ossos de um dos maiores exemplares de dinossauro. Ele devia ter entre 24 e 27 metros de comprimento. E devia pesar entre 40 e 45 toneladas. Esta era a terra dos dinossauros. Um mundo sufocante, colossal, dominado por gigantes. E criaturas desse porte não sobreviveriam sem quantidades enormes de vegetação. Então, o que aconteceu ao mundo deserto da Pangeia para provocar tamanha mudança? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada nas profundezas da selva na América do Sul. Aqui, os geólogos Hans Kraus e Terry Aiken viajam até o coração da Venezuela em busca de pistas sobre o que teria posto fim ao supercontinente. Um dos lugares de mais difícil acesso do planeta. O destino deles é Ayán Tepuy, a Montanha do Diabo, uma parede de pedra de 1,5 km de altura
que carrega as cicatrizes de um evento cataclísmico. Eles encontram o que estão procurando em meio a uma paisagem de pináculos misteriosos e rochas fraturadas no topo da Ayam Tepui. Hans e Terry vieram até aqui para descobrir o que milhões de anos atrás pôde ter transformado um deserto num paraíso. Pois, para olhos treinados, milhares e milhares de fendas verticais podem revelar como esta paisagem foi criada. Chama a atenção os formatos quadrado e de diamante das torres que refletem o padrão de fraturas na rocha. Essas rachaduras na rocha foram causadas por um evento muitíssimo importante. Elas indicam o ponto em que a Pangeia, o continente gigantesco, se partiu. Mais uma vez, as placas tectônicas que migram pelo mundo estavam se movimentando, só que agora afastando-se umas das outras. Centímetro a centímetro, milênio a milênio, o antigo supercontinente se separou, dando origem a vários continentes, incluindo a América do Sul. O traumatismo singular sofrido por essa área esculpiu penhascos de tirar o fôlego, que formam um conjunto espetacular de cachoeiras, que caem em mais de 1,5 km do topo do Ayam Tepui nos últimos 70 milhões de anos. Estas são as Cataratas Angel. Mas Ayam Tepui não era o único lugar que estava se movimentando. À medida que o supercontinente se afastou, o terreno que viria a ser o Saara desabou, permitindo que mares pré-históricos inundassem o deserto e criassem o Oceano Atlântico. Esse momento definiu o mundo moderno. No decorrer de milhões de anos, os continentes que conhecemos começariam a tomar forma, esculpindo as suas maravilhas naturais na paisagem. Ele criaria o Grand Canyon e daria forma ao continente americano. Há mais de 2 bilhões de anos, o leito rochoso do Grand Canyon foi moldado a fogo. Esmagado por forças monumentais, ele ajudou a moldar um continente. Curtido sob o calor escaldante. Eu vou parar o vídeo agora, porque ainda tem mais 20 minutos, mas não vai dar para ir até o fim. Mas vocês entenderam as teorias e como cada uma foi criadas e a diferença entre elas? Deu para vocês entender tudo isso? Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, só quero uma pergunta, não é de dúvida, é só uma pergunta assim, simples. Você vai na próxima aula continuar o vídeo para a gente ver o fim? Ou não? Se vocês quiserem, eu posso colocar ele no grupo, né? Também, vocês para a gente pegam terminar de ver. Tá bom. Né? Obrigada.
alguma... O Ednelson acho que deve estar cochilando. Dalva, você quer falar alguma coisa, Dalva? Acho que a Dalva está sem som. Tive que sair, meu outro computador. Voltou agora. Você viu que eu dei um up aqui no meu estúdio, aqui, né? Você viu, né? Não, em primeiro lugar, me desculpar pelo atraso, muita coisa hoje. Trabalho. E o computador também demorou para... Mas tudo bem, tá ótimo. O que você achou do meu layout novo aqui? Então, eu agora não estou conseguindo pôr o meu fundo. Agora não deixa mais ninguém botar fundo nenhum aí, só eu agora. Vou descobrir o meu de volta. Mas está ótimo. Eu descobri agora. Então, Dalva, como você acha que não pegou... Escureça de novo. Está sendo gravada essa aula, né? Está sendo gravado. Mas assim, como ela é uma aula mais simplesinha e tal, mais como um teste, né? Aí eu vou ver como que vai ficar, se eu consigo disponibilizar no YouTube, né? Entendeu? E a gente vê como é que faz. Porque aí as pessoas que quiserem ver novamente, tirar dúvidas, né? Ou quem perdeu a aula, quiser assistir, porque naquele dia não pôde, né? Tá, você vai continuar com a assinatura? Porque está ainda gratuito, né? Ainda está 14 dias, né? Quer dizer, já passaram, né? 14 de teste, né? É de teste. Não, vai continuar. Porque a gente vai ficar sem... Né? Uma hora não dá e... Porque eu vi com as meninas da tarde, a Kátia tem assinatura com uma amiga dela, uma coisa assim. A outra turma, eu não sei como eles fizeram, acho que eles tiveram que entrar várias vezes. A turma acho que foi da Marlene ou da Lígia. Eles tiveram que... Acabou a 1 hora, eles tiveram que fazer outro código para entrar de novo, não. É complicado isso daí, né? Eu participei de um grupo de estudo que a gente ficava das 9 às 10h30, assim. Agora chega 10 horas, eles bloqueiam e não tem que fazer a prece rapidinho. Não tem jeito. É ruim, né? Dependendo de onde você está, da parte da aula, se até voltar todo mundo, porque tem alguma dificuldade ou outra, leva 10, 15 minutos, né? Agora ela já se remanejou, né? Porque ela se programou para essa 1 hora. Então, pelo menos agora está dando certinho. Aí ficou 1 hora, né? Mas para nós não dá, 1 hora é muito pouco, né? Muito pouco. Além da leitura do livro, ela expõe bastante, então, mas ela manteve 1 hora, então... E na verdade, conversando aí, o Ednelson deu a ideia, tudo, né? De jogar depois no YouTube, né? A aula, né? A pessoa vai lá e assiste, né? Gravado, quem quiser ver também vê. Não pode participar, mas pode assistir, né? Ok. E aí eu vou ver se amadurecer essa ideia, né? Qualquer mudança, qualquer coisa, você fala com a gente, comigo. Vamos ver como que vai ficando, né? Então, vai ajudar bastante. Ó, o Nelson tá falando. Tá ruim o som, Nelson.
Acho que ele devia estar falando lá no Ele trabalho está dele. com o desligado dele, né? É. Então, eu continuar assim, né? Vamos. Até melhorou, né? Porque ter essa opção de gravar e tudo, para mim é melhor. Uhum. E tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Tá. Agora as mais, dúvidas, se alguém ficou com alguma dúvida dessa aula. Semana que vem é o capítulo 9, Revoluções do Globo. Eu estou vendo aqui nas minhas anotações, eu que dei essa aula o ano passado, eu dei em 2 aulas. Então, acho que vou precisar de 2 aulas, porque, apesar de ser um capítulo pequeno, revoluções gerais ou parciais, dilúvio bíblico, revoluções periódicas e cataclismos futuros. Tem a leitura e tem as apresentações também. Vamos ver se semana que vem eu consigo dar tudo. Se eu consigo diminuir. Essa foi curtinha, né? Deu para dar numa aula só. Uhum. E é um tema assim que ele só dá um up, né, no conhecimento, no que você tá, mas não é algo. O Nelson falou que acho que ele gostou da ideia, né? Sim. Então, o que você está falando? Estava falando da aula. Semana que vem. Se eu conseguir. Sim. Então, essa aula, ela não é algo assim, ela só dá uma pincelada a respeito de um assunto, falar da teoria, para você ter o conhecimento, né? Mas ele não desenvolve algo a respeito disso, entendeu? É só para agregar o seu conhecimento, que existe essas teorias, né? Então, mas assim, nessa parte mesmo, né? Então, para chegar que nem nas revoluções do globo, nessas outras, a gente dá um pouco mais de atenção, né? Tá. Vai ser bem interessante. Tem os cataclismos futuros. Bem legal. Bom, pessoal, recadinhos para vocês. Esse final de semana vai ter a sopa. Eu não sei quem quiser dar o nome para a Kátia. Nós vamos precisar de pessoas para lavar e cortar os legumes, né? No sábado. E no domingo para ajudar a encher os potes, e as pessoas vão entrar e levar os potes para suas casas. Os potes de sopas. Então, enquanto isso, vocês podem, quem puder, ir lá por umas horinhas, no sábado, na parte da manhã, no domingo também, para dar uma ajuda para nós. Tá bom? Vou fazer uma pergunta, Dalva. Oi. Nas reuniões de quinta-feira, ainda não começou, vai começar, né? Vai começar ainda. Então, e até que horas vai ser essa reunião? Vai até às 10. Vai voltar a ser até às 10? Até às 10, das 8h30 até às 10, quer dizer, chegar 8h15, né, mais ou menos, máximo, para poder dar tempo de tomar o passe para iniciar os trabalhos. Tá. É porque por causa dos horários, né, que estavam restritivos aí, eu não sabia se ia até às 10. Não, de quinta-feira vai ser esse horário mesmo, das 8h30, quer dizer, 8h30 iniciam os trabalhos, e vai até às 10 horas. Agora já está liberado, né, o rodízio à noite, então os horários à noite estão liberados agora. Opa. Só eu acho que eu só vou voltar o ano que vem, na quinta-feira. Porque eu teria que ir ainda mais. Eu teria que ir 2 dias tomar o passe, né?
Tem que fazer a ficha branca, ou uma outra que o guerreiro determine, para retornar às quintas-feiras. Eu acho que eu só vou conseguir retornar às quintas no ano que vem mesmo, depois das férias. Uhum. Mas tudo bem. Quem vai fazer a prece de encerramento? Posso fazer. Quer que eu faça? Ah, Lucília? Isso aí, Lucília. Posso fazer, então. Vamos envolvendo a Lucília em vibrações de alegria, de paz, serenidade, de carinho, e que nós possamos acompanhar a Lucília nas suas orações, aos lugares e as pessoas que ela for mencionando. Que assim seja. Vamos então agradecendo ao alto a oportunidade, todo o ensinamento que nos trouxeram nesta noite, a assistência, a proteção, a orientação dos benfeitores espirituais, que nos iluminam a todos nessas reuniões para um aprendizado proveitoso. Nós agradecemos cada dia mais tudo isso que nos trazem e o amparo a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares. Nós agradecemos por tudo que podemos receber e também que podemos doar àqueles à nossa volta. E que possamos estender essas bênçãos, essa luz aos nossos conhecidos, nossos vizinhos, a todos aqueles com os quais convivemos. Nós pedimos também todo o amparo, que essa luz continue sempre presente na nossa abençoada Casa do Caminho, iluminando sempre, amparando a todos que lá chegam, ou a todos que se dirigem em pensamentos para receber, para doar. Nós pedimos por todos, pelos trabalhos do final de semana, pelos trabalhadores, os frequentadores, os convidados que irão para receber a sopa neste domingo, que toda a casa, todos que lá estiverem, possam ser envolvidos em bênçãos de luz, de amor, de confiança, de esperança, de perseverança. E nós pedimos pelo nosso país, por todo o nosso planeta, que Jesus ilumine com as suas orientações, os seus ensinamentos, todos os seres. Nós pedimos por todos os governantes do nosso país, de todas as nações do nosso planeta, por todos aqueles que sofrem, os que passam por momentos de dificuldade, os doentes, os desabrigados, os desempregados, que possa o alto iluminar e amparar a todos, fortalecendo, amparando na força, na coragem, na esperança, que jamais percam a fé. Nós pedimos também por todos aqueles que trabalham na área da saúde, diretamente com os doentes, ou envolvidos em estudos, pesquisas, que possa a espiritualidade, os médicos, os cientistas do mundo espiritual orientar, intuir todos aqueles que trabalham na área da saúde do nosso bendito planeta Terra. Nós pedimos por todos, encarnados e também por todos os desencarnados. Pessoas amigas, familiares, conhecidos, de que nos lembramos, e aqueles também que não conhecemos, mas que desencarnaram, sejam vítimas
do Covid, ou sejam vítimas de outras doenças, vítimas de conflitos, de guerras, de catástrofes, de violência de qualquer tipo, vítimas de suicídio, de homicídio, que possam os benfeitores do alto iluminar, amparar a todos esses companheiros. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa cada dia estar mais presente, envolvendo a todos os habitantes do nosso querido e abençoado planeta Terra. E nós agradecemos por mais essa oportunidade de orar, de vibrar pelos nossos semelhantes, e que possamos retornar nas próximas semanas, cada vez com mais vontade de aprender, de estudar, de orientar, de passar também o nosso conhecimento àqueles que necessitem a nossa volta. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Que assim Obrigada, seja. Alan. Obrigada, Dalva. Filha, obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Até semana que vem. Até a semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser. Boa semana para vocês. Igualmente, boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Bom descanso. Você também. Com Deus. Você também.